Olá, muito boa noite. Começa agora Tema Quente, o programa da Rede TV com a discussão do momento. E o Tema Quente quer saber: o governo deve se preocupar mais com a inflação ou com o crescimento? Crescimento do país, com certeza. Inflação, porque as coisas estão tão caras, sabe? A gente vai no mercado, todo mês que a gente vai, a gente não consegue comprar as coisas com o mesmo valor, né? E você, dê a sua opinião, vote no site do programa e envie perguntas pelo Twitter no @TemaQuente. Para falar dos cenários econômicos em 2012, hoje começou a reunião lá do Banco Central, que vai definir a taxa básica de juros da economia. Para falar desses assuntos, está aqui com a gente o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, do PSB. Boa noite, ministro. Boa noite, Ken. Boa noite, Raquel. Também está aqui conosco o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Boa noite, senador. Boa noite, Kennedy. Eu queria começar fazendo a pergunta da enquete que está na nossa página da internet para o Ciro Gomes. O governo, ex-ministro, deve se preocupar mais com a inflação ou com o crescimento? Isso é um falso dilema, como a gente tem conversado muitas vezes. Na verdade, é como diz o povo, temos que colocar um olho no gato, outro no peixe, né? Porque sem crescer, nós não criamos espaço para cobrir os ganhos de produtividade, que é trocar gente por máquina nos processos produtivos, e não acenamos com oportunidade para os jovens, que a conta de mais de 1,5 milhão chegam ao mercado de trabalho por ano no Brasil, ainda procurando o seu primeiro trabalho. E se você não tem emprego suficiente, o preço do emprego, que é o salário, também não encontra espaço para crescer. Por outro lado, a inflação é um flagelo que nós já conhecemos bastante bem. E no Brasil nós temos absoluto espaço para fazer, neste momento, uma definitiva aposta no crescimento. O crescimento. Senador Roberto Requião, o governo federal deve se preocupar mais com o crescimento da economia ou com a inflação? Na linha do Ciro, o governo tem que governar. Por exemplo, nesse ano nós tivemos um superávit comercial de 29 bilhões e 600 milhões de reais, não foi, Ciro? Isso, bilhões. Mas, de dólares. De dólares. 29 bilhões de dólares. Mas, em compensação, tivemos um déficit na conta de manufaturados, de produtos industrializados, que há 5 anos atrás esse déficit era de 6 bilhões e este ano foi para 96 bilhões Ou seja, na prática, a nossa indústria está sofrendo. Na prática, nós estamos primarizando a nossa economia. E nós temos que cuidar da economia como um todo. O problema todo é o Banco Central dominando o Brasil, governando o país. E tem gente maravilhosa lá, mas não tem nenhum especialista em comércio exterior, em industrialização, não tem quem formule uma política industrial, social, comercial. Então nós estamos nessa balela de preocupação com a moeda. É o monetarismo mandando no Brasil. O governo tem que se preocupar com tudo. Ministro, eu gostaria de tentar discutir com vocês o seguinte. Na imprensa, a gente tem visto muitos artigos dizendo que o Brasil caiu numa espécie de armadilha. Vai crescer a uma taxa baixa, 3%, 2,5%, e conviver ainda com uma inflação muito alta, em 6,5%, por exemplo, foi a taxa de inflação do ano passado, fechou no teto da meta. Nesse sentido, um Banco Central mais conservador, como o Requião está dizendo, não é o correto a se fazer, senador Requião? Não. Por quê? O Banco Central só pensa no equilíbrio da moeda. Ele não consegue enxergar o país como um todo, ele não tem uma visão nacional. O Banco Central está suportado nas velhas ideias do consenso de Washington. Olha, eu volto um pouco mais para trás. Eu conversava com o Ciro agora sobre o George Washington e a independência americana. Quando o Alexander Hamilton manda para o Congresso americano o Tratado das Manufaturas. A Inglaterra queria que os Estados Unidos fosse um fornecedor de matéria-prima e mão de obra barata. E eles criam a nova política americana. O Alexander Hamilton, Friedrich List, Henry Carey, Henry Clay. E essa nova política é a afirmação nacional. É o que a China faz hoje. A China está apostando novamente no mercado interno. Ela está vendo em que a entala dela se meteu, ela valorizou um pouco a sua moeda e está apostando pesadamente no aumento do mercado interno, com aumentos de salários, inclusive. 9,5% de crescimento no ano passado, o crescimento da China. Estão falando que é um soft landing, ou seja, ela está começando a desacelerar o crescimento com 9,5%. Agora, essa rapaziada dos jornais pensa como o Pércio Arida, que faz uma crítica pesada ao Brasil e depois elogia a política de criação de mercado interno chinesa. Você não pode convencer quem ganha para não ser convencido. Ministro Ciro Gomes, lá no mercado há tendências, consultorias, bancos, dizendo o seguinte: a taxa Selic, que é uma taxa básica, uma referencial para a economia... Mas tem consultoria que não precisa nem de consultor, né? Nem de consultor.
em 11% ao ano. É uma taxa que é uma referência para a economia. O Banco Central começou uma reunião hoje, o Comitê de Política Econômica, que se reúne hoje e amanhã e fixa a taxa básica de juros, se baixa, se mantém, se sobe. A previsão é de que vai cortar em meio ponto percentual, nós vamos cair para 10,5%. Aí uma ala mais conservadora do mercado está dizendo, olha, já é hora de parar com o ritmo de queda, é hora de parar de cortar, para em 10%. Há outros que acham que deviam cortar e chegar em 9,5%. Eu pergunto para o senhor que foi ministro da Fazenda, para o povo entender, qual que é a diferença prática de uma taxa Selic em 10,5%, em 10% e 9,5%? Esse um ponto aí, que diferença que ele faz na vida do cidadão? São duas diferenças gravíssimas, embora o povo brasileiro não tenha tido o direito de compreender isso. Essa notícia de Copom, por exemplo, parece grego para nosso povão que está aí lutando, trabalhando, pendurado em ônibus para cima e para baixo. Mas são duas diferenças básicas. Primeiro, o ano passado, 2011, o Brasil, economizando dinheiro que está faltando na saúde, economizando dinheiro que está faltando nos metrôs das grandes cidades, economizando dinheiro na educação, na segurança pública, no salário do servidor, no aposentado, etc., etc., juntou 184 bilhões com B de bola de reais para pagar juro a 10 mil famílias representada pelo sistema financeiro que recebem a maior parte desse juro. Fixa, investimento, então é o seguinte, esse dinheiro em país que não tem inflação, como é o caso brasileiro, a inflação é residual como no mundo inteiro, é dinheiro que entrou num canto e saiu do outro, saiu do interesse popular. Esse é o primeiro grande constrangimento. E o segundo, talvez seja ainda pior, é que numa sociedade em que a taxa de juros é maior do que o lucro médio que você pode esperar do negócio, de botar uma feira, uma padaria, uma roça, essa sociedade tende a paralisar a sua economia. Não quer investir, não quer abrir um negócio, não quer correr o risco. Primeiro, se ele tem o dinheiro, para que ele vai ralar, trabalhar, acordar de madrugada, brigar com o fiscal, etc., etc., para ganhar menos do que aplica no banco? Mas não é a realidade brasileira. A realidade brasileira é de uma sociedade de baixo nível de capitalização, e há uma vocação empreendedora extraordinária, mas o povo precisa do crédito. Então, se você vai tirar o dinheiro do banco para botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que você tem que pagar para o banco, você quebrou. Então, esse é o mal. Né? Senador, como é que o senhor vê essa questão de uma taxa de juros que pode ficar Selic em 9,5% e ela parar em 10,5%? Eu posso provocar o Requião e a nós todos assim... Quem me dá uma explicação? Eu dou uma bola de gude de estimação que eu tenho, é uma bila que lá no Ceará chama, é uma beleza de bola de gude, para quem me explicar por que o Brasil tem que pagar a maior taxa de juros do mundo. Uma explicação simples, numa frase. O senhor tem alguma ideia, senador Requião? Eu te dou uma ideia. Você imagina um prefeito de uma cidade do interior, do Ceará ou do Paraná, que tomasse dinheiro a 15% ao ano. Porque nós estamos com uma taxa diminuída pelo Banco Central, mas com o maior juro do mundo disparadamente. E que depois ele aplicasse esse dinheiro em letra do Tesouro Americano a 1,2% ao ano. E tomasse a 15%. Esse prefeito ia para a cadeia. É isso que a gente está fazendo. Então nós temos 350 bilhões de dólares de reserva, mas esse dinheiro está aplicado em letra do Tesouro Americano, que já andou aí a 1,2%, se não me engano. Para uma inflação de 6%. Pois é, mas quando você desconta... Quanto desconta, por exemplo, a inflação brasileira da taxa de juros, ela fechou o ano passado em 6,5%. Se for 5,5% esse ano, e a taxa ficar a Selic em 9,5%, está melhorando no Brasil. Real de 5 Tudo está melhorando no Brasil. Do Lula para cá... Porque esse juro já foi muito mais alto. Do Lula para cá, tudo está melhorando. Então, nós temos a menor taxa de juro real dos últimos 25 anos. Portanto, não desanimemos. Mas é a maior do mundo. E, nesse instante, a taxa de juro na Europa, a taxa de juro nos Estados Unidos, na Panásia, são negativas. Qual é a explicação? Porque juros você paga alto quando você é uma coisa de risco alto. O Brasil é AAA, pelo menos do ponto de vista do fato econômico, quer dizer o seguinte, tem dinheiro muito vindo se hospedar no Brasil em troca de segurança. Consenso na mesa. Melhorou com o governo Lula, sem a menor sombra de dúvida. Mas tem muita coisa para fazer. E está tímido. E o discurso do Manteiga e o discurso da Dilma estão corretíssimos. Manteiga. Lá naquela região não existe essa paroxitonia. É Manteiga. Guido Manteiga e a tia Dilma estão com um discurso perfeito, mas a ação é tíbia. Eu quero acrescentar um pontinho aí. Por favor. É evidente, o Requião tem a responsabilidade de um mandato no Senado e tal, eu não tenho essa responsabilidade nesse momento. Então, eu percebo uma discreta mudança. Do Meirelles para o Tombini melhorou razoavelmente e a fórmula... A Dilma tem feito uma intervenção mais forte. A fórmula de calcular essa meta de inflação, inflation target, etc., já sofreu uma pequena inflexão, porque tem um erro técnico. Essa é a questão. Mas então não está na medida certa? Não, está errado. A não ser que você queira ganhar a minha bola de gude. Por quê? Qual é a explicação?
Por quê? Tem que, na sua opinião. Por quê? A pergunta taxa... é simples. Por que o Brasil tem que pagar uma taxa de juros a maior do planeta? Nós somos ilíquidos, nós estamos na iminência de uma insolvência, o título brasileiro não merece confiança, nós fizemos algum calote alguma vez na vida? Zero, nenhuma. Inexplicável. Pois é, mas não na tem... sua opinião... A economia, o Banco Central trabalha com a ideia de PIB potencial, isso é puro estelionato intelectual. PIB potencial, diz que o Brasil não pode crescer mais do que 3,5. Isso é estelionato. Economista que ajudou a formular o Plano Real, disse isso nessa semana numa entrevista fora de São Paulo. Eu estava o Brasil lá. não cresce mais. Eu estava lá, ministro da Fazenda, que ajudou a consolidar e tive o privilégio de ter o Pessarino na minha equipe. Ele sabe que nós vivemos a única fase da história brasileira de PIB potencial exaurido. Foi quando o real se implantou. Evidentemente, o imposto inflacionário imediatamente virou renda. A iminência do processo eleitoral, a população com os traumas do passado pensou que aquela mamata, né, do preço seguro ia acabar. Foi todo mundo às compras e o Brasil estava trabalhando a 3 turnos. Aí sim, nós estávamos com 100% da capacidade instalada ocupada. Hoje está menos de 80%. Capacidade instalada brasileira. Na indústria de ponta, eletroeletrônico, semidurável, durável, como carro, nós estamos com crise. E primarização da economia. Pois é, e que não paga a conta. Não cria emprego e não paga a conta. É isso. Estão comprando do Japão, dos Estados Unidos, o buraco da China, na conta corrente da Alemanha, brasileira está sendo o maior da história. Isso significa que estamos gerando emprego lá fora. E qual é a solução? A solução, imposto mais baixo, juros, segurar o juro. Como é que o juro inflou? Juro alto e prazo curto. O Brasil é soberano. Vamos trabalhar isso aí. Prazo mais longo e juro mais baixo. Impostos mais baixos. Tem uma leitura de um certo calote, de uma coisa que... O calote sofreu o Brasil. Ciro, qual foi o ano que o Fed americano subiu em 22% a nossa dívida? Foi na unilateralmente. Petróleo, né? Na 82. Soberanamente. Subiu 22%. Se eles podem fazer, nós podemos também. Não, mas no nosso caso não precisa esse trauma. Pode ir devagar. Nós podemos ir para o mercado. Coisa mais lenta. Já está acontecendo. É o que o mercado chama de Asset Liability Management. Eu uso essa expressão pedante em inglês para poder sair desse constrangimento. Foi aquele período que você ficou lá. Foi o período que eu fiquei lá desaprendendo. Não, mas eu faço isso de moleque. Porque, na verdade, o Brasil pode lançar títulos, como o Requião está dizendo, no mercado, por opção no mercado. Você pode até pagar um pouco mais de juro, dependendo do prazo mais longo do coisa, para melhorar o perfil da dívida. Pode fazendo com títulos novos. Porque se nós economizamos 184 bilhões, tirando o que falta ao povo brasileiro, espoliando quem trabalha e produz numa carga tributária maluca e pessimamente distribuída, nós ainda tivemos que pagar 240 bilhões com B de bola de juros. E você não falou ainda no spread, né? Sim. Porque foram 166 ou 180 e tantos, mais o spread. Sim. O Gilson Mendes, pelo Twitter, tem uma pergunta aqui para o Ciro Gomes. Por gentileza, o que é necessário para reduzir a inflação e para melhor crescimento do país? O que reduz a inflação é oferta. E o que produz oferta é produção. Então, você tem 2 alternativas para, vamos dizer, conter a alta de preço. Uma, você contrai a demanda. Você proíbe as pessoas de comprar consumir. E tal, e você nisso constrange os preços porque a oferta não tem para quem vender. Esse é o caminho reacionário, conservador, destrutivo que nós temos seguido há 25 anos. E o aumento do financiamento, que é o subprime norte-americano. Claro. Se não aumenta salário, desvincula a produtividade do aumento do salário, oferece um crédito de prazo longo e juro alto e num determinado momento ninguém consegue pagar mais. Então qual é o contrário disso? Melhoria salarial, imposto baixo, investimento na produção. Subprime. Subprime é uma loucura. Não que ele tenha uma significação, não é, Ciro? É de volume, mas ele tem de velocidade, é na veia direto, ele provoca um consumo absurdo. Você hoje o Brasil compra... tem caminhos, muitos. Você hoje compra um apartamento em Brasília, popular, uma kitnet, por R$10 mil o metro quadrado. Então, um apartamento que vai custar para o comprador, financiado em prazo longo, R$400 mil, você não aluga por R$700 por mês. Tem 2 tipos de clientela, quem tem acesso ao crédito abundante, caro, em prazo longo, e quem não consegue pagar. Há uma artificialidade no mercado estimulada pelo financiamento. E o subprime é isso. E o empréstimo consignado é um vilão desse processo todo. Eu tenho essa opinião também. Eu queria pedir licença para vocês, vou fazer um pequeno intervalo. Tema quente volta daqui a pouco com Ciro Gomes e Roberto Requião.
Olá, Tema Quente está de volta com Ciro Gomes e Roberto Requião. Eu tenho aqui, senador Requião, um tweet do Jaime Piloni, que está vendo o Tema Quente pela internet lá da Espanha. E ele está dizendo o seguinte aqui, vamos abrir aqui o Jaime Piloni, ele está falando o seguinte: vivo aqui na Espanha e aqui, por mais que tenha crise, a vida é muito mais barata. Os medicamentos, a comida, etc. Metade do preço aqui do que aí. Queria que você só comentasse esse tweet do Jaime Piloni, essa coisa dos preços no Brasil. Você estava falando de R$10 mil o metro quadrado de uma kitnet em Brasília. E depois ninguém consegue um aluguel que corresponda ao que investiu. Eu almocei hoje aqui em São Paulo. 3 filés num restaurante bom, R$440. Está tudo explodindo. A inflação dos serviços está muito grande. E o governo segura, de certa forma, o seu processo inflacionário com a importação e com subsídios brutais para a indústria automobilística. O Arida, uma das poucas coisas que eu concordei com ele na entrevista que ele deu, dizia: estão privilegiando um grupo multinacional que atua no Brasil em detrimento de outro grupo que está produzindo lá fora. É mais ou menos isso. Por que esses subsídios fantásticos para a indústria automobilística? Por que não há subsídio para a inovação tecnológica, para novas empresas brasileiras, empresas médias, empresas potencialmente médias ou potencialmente grandes, não tem financiamento? Nós estamos com aquela conversa mole da grande empresa brasileira. Eu li uma entrevista do Hildo Sauer contando como é que o ex-diretor da Petrobras, ex-diretor da Petrobras, professor da universidade aqui, contando como é que o Eike Batista virou a 8ª fortuna do mundo à custa de favores do Estado brasileiro, naquela visão equivocada de que o Brasil precisa ter grandes empresas dentro e fora do país. Mas e o resto? E a pobreza? E a desigualdade, como é que fica? Vamos ver agora uma reportagem que nós preparamos sobre a economia em 2012. Roda aí. O ano só está começando, mas os brasileiros não parecem muito otimistas em relação à economia. O salário mínimo já foi reajustado e a oferta de empregos continua aquecida. Ainda assim, as pessoas estão cautelosas. Quando aumenta o salário mínimo, gera um efeito cascata, porque as outras coisas também aumentam. Eu tenho minhas dúvidas se o poder de compra do consumidor aumenta. A taxa de crescimento econômico deu sinais de recuperação, pequena ainda, mas suficiente para que o governo afirme que o pior momento ficou no terceiro trimestre do ano passado. A população não demonstra a mesma certeza. Sem o conhecimento dos economistas para prever índices, as pessoas se preocupam com o que já bate no bolso, o aumento dos preços. Tem observado que algumas coisas aumentaram, sim. Carne, óleo, tudo muito caro, e aí antigamente você fazia uma boa compra com R$500. Hoje em dia você compra o básico, R$500, você não consegue passar um mês inteiro numa casa onde tem 3 pessoas. Os juros ao consumidor estão caindo. Isso barateia o custo dos financiamentos, mas não há ponto de estimular as compras desenfreadas. Não tem coragem, não sei se vou aguentar pagar. Pois é, a gente viu aí uma reportagem da Patrícia Zorzan, excelente repórter, que apresenta o Tema Quente às sextas-feiras. O pior momento já passou? Não. O que nós estamos começando a perceber, esse 1% que apareceu na contradição do zero do trimestre anterior, é já consequência de uma providência anticíclica do governo, da presidenta Dilma, embora, com toda razão, o Requião, referindo ao professor Pécio Arida, meu amigo, estimulando com renúncia fiscal um setor oligopolizado como é o setor da indústria automobilística brasileira. Mas é uma coalizão que a gente já conhece. CUT e Anfávia são sócios e o governo brasileiro é um poder de lobby muito forte, muito violento, né? Senador Requião, o pior momento... Por que o pior momento não passou ainda? Porque a tendência do deslinde da crise europeia, que retroalimenta a crise norte-americana e por ela é retroalimentada, o impasse político na Europa, o impasse político nos Estados Unidos, tudo isso faz com que o ano de 2012 se desenhe um ano difícil para o planeta. A gente tem visto que as pessoas não estão otimistas. E o Brasil não está imune a isso. Vamos encadear isso. Diga. Crise nos Estados Unidos. O principal mercado da China é os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos entram em crise e compram menos. O PIB da China baixa para 9,5 dos 3,5 que vinha se mantendo. Vai cair esse ano mais um pouco. A China vai cair mais. A China vai comprar menos. Ela pode até dar preferência a produtos... A economia americana está se recuperando, hein, senador? Mais ou menos, mais ou menos. Eu não acredito. É uma recuperação de véspera de eleição. E nós conhecemos isso. As medidas importantíssimas que o governo toma para reeleger o seu presidente da República. A China está caindo.
caiu para 9,5%. A China comprando menos vai comprar menos commodities. Do que nós temos vivido aqui? Minério de ferro, minérios em geral e petróleo. E secundariamente, mas de forma não menos importante, grãos. E nós estamos desindustrializando o país. Eu não diria que estamos regredindo na industrialização, mas não estamos crescendo na mesma proporção. Nós estamos regredindo. Mas mesmo com a China crescendo menos, ela não vai continuar a comprar os produtos brasileiros, porque ela está fazendo um movimento de fortalecer o seu mercado interno. Então precisa depois da manhã. Minério. Mas nós vamos continuar numa progressão de dificuldades. Só não está otimista. E essas dificuldades, eu estou otimista com a Dilma, mas às vezes triste porque eu acho que ela não está tomando as medidas com a firmeza que ela devia, ou com a profundidade que ela devia tomar. Nós precisávamos ter medidas mais efetivas. A queda do juro tinha que ser mais forte, a diminuição de impostos. O salário mínimo é fundamental. Os Estados Unidos quebrou quando ele desvinculou o valor do salário com o aumento da produtividade. Daí criou aquela ciranda financeira, as fortunas das bolsas, aquele cassino em que a economia americana se transformou, a financiarização dos Estados Unidos levou à crise. E nós estamos no mesmo caminho, congela salário, corta da saúde, corta da segurança nacional, que é importante nesse momento. Esses cortes estão equivocados. A gente falou um pouco antes da questão dos preços, tem um tweet aqui para o ministro Ciro Gomes, do Luciano Arruda. Ciro, sei que não podemos ter premissas medíocres, mas se crescermos acima de 5% ao ano, a nossa infraestrutura não vai entrar em colapso? Pergunta do Luciano. Ela está estressada, já. Ela está em colapso? Ela está estressada já, mas a dinâmica para... Isso não é um limitador para o crescimento? Sim, mas veja bem... E não é uma pressão para aumentar a inflação? Veja bem, há um círculo vicioso e há um círculo virtuoso. O círculo vicioso, qual é? Você tem uma infraestrutura decadente, você tem falta de engenheiro no país, você tem menos de 13% dos nossos jovens de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior e você entra numa pseudo-austeridade de contração de gasto a qualquer preço, sem ser seletivo, sem ser qualitativo. Isso vai piorar tudo isso. Vai deteriorar mais a infraestrutura, vai desqualificar mais o nosso hiato tecnológico. O Brasil vai ficar mais longe ainda de superar esse atraso industrial e a regressão que nós estamos experimentando. De outro lado, é um círculo virtuoso. Você põe o pé no acelerador, não estou falando em imoderação. Um país como o nosso, crescer a 5%, é a mera cobertura dos ganhos de produtividade e a mera oferta de uma oportunidade para o jovem entrar no mercado de trabalho. Isso é muito pouco. O estresse inflacionário que isso daria, a pressão que isso daria em uma taxa dessa vai demorar para a gente chegar ao padrão de nível europeu. Não chegaremos jamais. Até porque eles não estão parados. Não chegaremos jamais. A Europa está um pouquinho parada agora. Mas nós estamos sem infraestrutura pública e sem infraestrutura privada. É esse o problema. Agora, se você parte para o enxugamento, se tudo se transforma em superávit primário, se toda a possibilidade do país é para pagar juro, nós estamos condenados ao desastre. Hoje a gente o superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida. Hoje a gente faz economia de 20 mil a 40 mil reais, que é o custo para manutenção preventiva de 1 quilômetro de estrada. E daqui 5, 6 anos a estrada está destruída, você tem que gastar 200 mil para refazer. Então isso não é economia. Porque a base está destruída. Isso não é economia. O Mangabeira falava no capital vadio. Esse capital que não produz um botão, a peça de uma máquina que não dá um emprego. E esse capital é o capital dos rentistas que estão vivendo à custa do Brasil. Daí diz, não temos mais dívida externa. É verdade. Não valia mais a pena dívida externa. O dólar é remunerado nos Estados Unidos a taxas negativas, às vezes, o Brasil pagando o maior juro do mundo. A dívida externa se converteu em dívida interna. E nós estamos sangrando o país para pagar isso. Tem um tweet aqui do José Schumann Neto, que fala o seguinte: o Brasil corre o risco de ter uma bolha imobiliária, isso que estava falando ali do subprime americano, né? Semelhante a que aconteceu nos Estados Unidos? Eu não tenho dúvida disso. A valorização dos imóveis do Brasil é fantástica. E é o que eu analisava com o Ciro agora. O sujeito investe num imóvel, financiamento barato, para as pessoas que têm acesso ao financiamento. Daí ele resolve alugar o imóvel. Ele não tem quem pague um aluguel decente. O aluguel chega aí a 0,3, 0,4 do valor investido. Estamos aqui agora, com a deixa eu só ponderar. Tem uma para o senhor aqui que é boa. Só para tranquilizar as pessoas, não haverá a crise do subprime porque o juro brasileiro é tão alto, em tudo que é mal, alguma coisa boa há. Então o juro brasileiro do título público é tão alto que nós não temos o mercado secundário de hipoteca no Brasil. Então não haverá... O derivativo aqui não haverá. E os bancos ganham tanto dinheiro aqui que eles estão super saudáveis. Então não haverá isso. Agora, que os imóveis estão hipervalorizados, estão. Qual é a solução para isso? Tem que incrementar a oferta, especialmente para as famílias com menos de 3 salários mínimos, que é essa gente que o Requião está mencionando. Tem uma boa para o senhor aqui, ministro Ciro Gomes, do deputado federal Guilherme Mussi, do PSD de São Paulo, está assistindo o Tema Quente. Obrigado, deputado, um abraço para o senhor.
Ciro, qual medida o senhor tomaria imediatamente se estivesse novamente à frente do Ministério da Fazenda? Eu me recuso a esse tipo de resposta, porque quando eu fui ministro da Fazenda, eu tinha que tomar medidas imediatas, urgentes, graves e todas muito arriscadas. Agora, não é o caso do Brasil. O que falta ao Brasil, pelo contrário, é um projeto estratégico, com começo, meio e fim. Elaborar um projeto que estratégico. tem basicamente, na minha opinião, que eu tenho lido, escrito, pensado, estudado, procurado curar a minha ignorância, são basicamente 3 grupos de tarefas. Elevar o nível interno de poupança do país. Isso tem a ver com um modelo tributário que estimule o investimento, a produção, o trabalho, que seja mais progressivo, que cobre mais de quem pode pagar mais e menos de quem pode pagar menos, que desgrave o investimento, que desgrave, enfim, a cultura de parcimônia. O segundo movimento é uma coordenação estratégica, governo, empresariado e academia, para a gente ver o que nós vamos ser no futuro. O que nós vamos ser no futuro? Nós vamos pagar a conta de telefone celular, de eletroeletrônico, tudo pagando com minério de ferro in natura, grão de soja in natura? Não paga a conta. O buraco nas contas externas do Brasil, em tecnologia, royalties, em frete, em seguro, em remessa de lucro, é o maior da história. Bom, nós estamos chegando quase ao final do programa. E terceiro, investir em gente. É preciso, qualquer que seja o custo e o risco, resolver o problema do investimento em gente no Brasil. Ou seja, não existe primeira medida, existe um conjunto de medidas. Queria abordar rapidamente com os senhores essa questão da reforma ministerial, porque está aqui a reforma ministerial que a Dilma pode fazer no governo dela, no primeiro ano. O Ricardo Noronha tem um tweet aqui para o Requião, que é o seguinte: procede que o Requião será o novo ministro da Defesa do Brasil na reforma que a Dilma está fazendo? É evidente que não. Mas eu quero deixar a minha opinião. Eu fui governador por 3 vezes do Paraná. Eu tinha 17 secretários. E eu confesso aqui constrangido que alguns secretários se reuniram muito pouco comigo, porque 17 já era muito. Agora, 38 ministros tornam absolutamente impossível a articulação do governo. E para ficar um pouquinho nesse assunto da reforma ministerial, ministro Ciro Gomes, o nome do senhor só foi ministro do governo Lula, é um aliado do governo da presidente Dilma, novamente numa reforma ministerial, se cogita o nome do senhor. Há um bastidor de que eventualmente o senhor poderia virar ministro da Ciência e Tecnologia. Procede? Tenho a menor ideia. Agora, a Dilma sabe que eu estou no banco de reserva para o caso de uma crise. Para participar dessas coisinhas menores, não estou afim, não. Tá certo. E a gente queria terminar o tema aqui abordando com vocês um pouquinho a eleição nos Estados Unidos, a impressão de vocês sobre essa disputa. O Barack Obama vai ser candidato à reeleição agora nos Estados Unidos, que é do Partido Democrata, e o Partido Republicano está caminhando para apontar o Mitt Romney como candidato a presidente. As pesquisas mostram ali uma situação Barack de empate. Obama, você disse que o nome dele não é Black Bush? Pois é. Black Bush. Tem gente que acha que, rapidamente, que nós temos que dar o resultado da enquete. O Obama se reelege, senador Requião? Se reelege por falta de adversário. Eu me decepcionei muito com o Barack Obama, mas seria uma tragédia para a humanidade se ele não se reelegesse. Sabe como é ruim com ele, pior sem ele. Pelo belicismo, pela xenofobia, pelo fundamentalismo neopentecostal dos republicanos, desse Tea Party, é uma tragédia para a humanidade. Nós temos que aqui dar o resultado da nossa enquete. Não é uma pesquisa, não tem valor científico, mas a nossa enquete perguntou se o governo devia se preocupar mais com a inflação ou com o crescimento. 61% acham que sim, devia se preocupar mais com a inflação e 38% mais com o crescimento. Né? Você não acha que falta informação para a população? Nós estamos tentando... Você está fazendo isso aqui agora, como tema, mas não é a constante da grande mídia brasileira. Até porque, não é brinquedo num programa como esse, que a gente desenvolve alguns argumentos e tal, ainda conseguir 38% em favor do crescimento, porque o Brasil está a pleno emprego hoje. A pleno emprego, quero dizer, você tem um hiato de qualificação grave e tal. Portanto, a preocupação individual das pessoas que estão se manifestando com o crescimento praticamente não existe. A gente viu no começo do programa a moça falando da preocupação dela com o salário, comprar, a gente sabe que sim. Mas se você inverter poder comprar, a equação, tem que ter salário, tem que ter crescimento. Se você inverter a equação, que o controle da inflação acaba com o emprego, você vai ver que a tua enquete vai dar o contrário. Mas, olha, eu quero agradecer a presença dos dois, espero contar novamente ao longo aqui de 2012 com o senador Requião, que fala muito bem, o ministro Ciro Gomes também fala muito bem. Boa noite para vocês, muito obrigado por ter vindo, senador Requião. Disponha da gente, Kennedy. Obrigado, ministro Ciro Gomes. Muito prazer, é um privilégio encontrar esse grande Obrigado.